Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. A Assembleia de Minas encontra brasileiros deportados. Centenário de Petrônio Portela é celebrado no Piauí. No Paraná, a Assembleia Itinerante realiza sonho comunicado por um desenho. E uma exposição permanente vai homenagear a Lei Orgânica do Distrito Federal. O lançamento está previsto para o mês de junho de 2026. Ela vai expor todo o processo originário da Lei Orgânica. Imagens das fotos da exposição. O Congresso, Senado e Câmara é um só. A Assembleia são 27, câmaras de vereadores, mais de 5.500. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui, no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo! Animação com fundo violeta e prédio antigo ao fundo, giro pelo Brasil. Eles trabalhavam duro nos Estados Unidos. De uma hora para outra foram detidos e expulsos de lá, comparados a criminosos e desrespeitados como cidadãos brasileiros. André Ricardo. Como seres humanos. A Assembleia de Minas foi ouvi-los. Além da solidariedade, repúdio. Nós, brasileiros, que há gerações acolhemos bem os estrangeiros, inclusive imigrantes norte-americanos no século XIX, não podemos ser tratados assim. William chegou ao Brasil no dia 22 TV Assembleia de Minas Gerais. Trabalhar 4 anos como carpinteiro na cidade de Milford, nos Estados Unidos. Antes de ser deportado, ele ficou 60 dias preso e, por isso, não viu o filho Arthur nascer. Em audiência pública da Comissão do Trabalho em Governador Valadares, cidade onde nasceu, William relatou as restrições que sofreu. Restrição de água e também não tinha... William Pereira dos Santos, migrante. Eles davam 2 garrafinhas só para a gente, o dia todo. Também tive que pagar a alugação, cabo, mesmo lá barato. E 60 dias, porque lá gastou mais, foi quase dinheiro nos dólares, só para que eu ligava para mim. Eu faço não. De janeiro a agosto deste ano, Imagens Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Foram enviados de volta ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos na gestão de Donald Trump. Eles estavam no país sem permissão legal. Em solo brasileiro, receberam atendimento médico e psicológico, alimentação, kits de higiene e transporte às cidades de origem. Ações que fazem parte do programa de acolhimento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Segundo o Ministério, a maioria dos repatriados está na faixa etária de 18 a 49 anos. Apenas 1,15% são idosos e 4,59% são crianças e adolescentes. Ainda de acordo com o governo brasileiro, Fernanda Avelar, repórter, Governador Valadares. Seguido de Rondônia, São Paulo, Goiás e Pará. Entre fevereiro e maio deste ano, dos 680 repatriados, 310, ou seja, quase metade, eram de Minas. Governador Valadares e a região Imagens Fausto Oliveira. São símbolos da chamada migração laboral, como explica esta professora. Daqui saíram os primeiros migrantes na década de 1960 com o sonho de trabalhar e juntar dinheiro em dólar. Para ela, a perseguição promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não se justifica. Que é uma situação de Sueli Siqueira, professora da Universidade Vale do Rio Doce. Como causador, das grandes dificuldades dos Estados Unidos, o que é uma inverdade, o migrante é trabalhador. Os Estados Unidos ou qualquer outro país que recebe o migrante não contribuiu em nada para a formação dessa mão de obra e recebe essa mão de obra pronta. O representante da Câmara dos Deputados também criticou a forma desumana como os migrantes têm sido tratados e informou que trabalha no Legislativo Federal pela aprovação de uma política nacional de acolhimento a essas pessoas. Garantir que essas pessoas que são deportadas... Deputado federal Leonardo Monteiro, PT, Minas Gerais. Com dignidade. Não é possível uma pessoa ter que voltar para o seu país, voltar acorrentado, voltar... muitas vezes 12, 15 horas
num avião, sem poder usar um banheiro sanitário. O deputado Betão, presidente da Comissão do Trabalho e proponente da reunião, definiu como desastrosa a política migratória de Trump. Para ele, é preciso estabelecer políticas públicas que mantenham a população em sua cidade de origem. Trazer para essas pessoas... Deputado estadual Betão, PT, presidente da Comissão do Trabalho da Assembleia de Minas Gerais. Políticas públicas que permitam que essas pessoas fiquem aqui na nossa região, né, e não tenham que sofrer essa situação que eles vivem, principalmente lá nos Estados Unidos. No Paraná, um sonho tornou-se realidade. Um simples desenho de um aluno sensibilizou a Assembleia. Ele dá nome ao maior auditório do Senado Federal. Petrônio Portela é homenageado no Piauí. E em Roraima, o Programa do Bem-Estar Animal da Assembleia ajuda no controle populacional de cães e gatos. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Animação com fundo violeta, Roraima. O número de animais abandonados TV Assembleia de Roraima cresce a cada dia, trazendo riscos não só para o bem-estar dos próprios bichinhos, mas também para a saúde pública. Narração Daniele Moura. A castração é uma das principais ferramentas para mudar essa realidade. Reportagem Rainan Fernandes. Reduz o sofrimento, diminui abandonos e garante mais qualidade de vida para os animais e para a comunidade. Pioneiro no Brasil, o programa do Imagens Rondinelli Esbel. Legislativa já realizou mais de 8.000 atendimentos, com uma média de 580 castrações gratuitas por mês, sempre com estrutura especializada e equipe veterinária dedicada. Muita gente ainda não consegue. Deputado estadual Marcinho Belota, PRTB. Animais do que pessoas, pelo contrário, né? Os animais também, quando você cuida da saúde pública, né? E quando você cuida dos animais, com toda certeza a população é beneficiada. Para o diretor do programa, Iúlio Barreto, a castração é também uma questão de saúde pública. Animais, principalmente de rua... Iúlio Barreto, diretor do programa Bem-Estar Animal. Né? E eles são vetores de doença, eles são importantes para a questão de tráfego, né? das cidades, eles interferem no trânsito da cidade, tem a questão de saúde, dos ataques animais, né? E a gente fazendo a castração, querendo ou não, a gente diminui a possibilidade de reprodução desses animais. O serviço é totalmente gratuito e acessível. Para cadastrar cães e gatos, machos e fêmeas, basta apresentar documento com foto, comprovante de residência e informações do animal. Protetores independentes e associações também reforçam essa corrente. Histórias como a de Patsy Jones, que já castrou quase 150 cães em 11 anos de atuação. Tem que ter todo um cuidado, uma observação. Patsy Jones, protetora animal. Curso de auxiliar veterinário para eu me tornar melhor nesse cuidado, nessa atenção. Agora, a protetora dos animais vai intensificar esse trabalho no bairro, uma forma que ela encontrou de ajudar ainda mais pets. Comecei esse trabalho de castração com os animais do meu bairro tem algum tempo, mas era de forma assim aleatória. Agora virou um projeto mesmo que eu já comecei a desenvolver. Né? São 13 cães castrados do bairro Cinturão Verde e eu tenho nesse projeto o propósito de castrar pelo menos 2 por semana. Animação com fundo violeta, Piauí. A Assembleia Legislativa do Piauí lembrou TV Assembleia do Piauí. O centenário de Petrônio Portela. A homenagem celebra a trajetória deste piauiense que para muitos... Reportagem Daniel Silva. Advogado, prefeito de Teresina, governador do Piauí, senador da República e ministro da Justiça. Petrônio Portela marcou a política piauiense, sendo considerado um dos mais influentes e personagem primordial no processo de Imagens, arquivo, TV Assembleia do Piauí e TV Senado. Para a democracia. Voltou para o Piauí, advogou por um tempo, mas entrou na política. Deputado estadual Wilson Brandão, PP. Passou de realçar a sua liderança, principalmente no sentido de que ele buscava sempre o entendimento, o diálogo, o consenso. E o seu momento mais importante foi exatamente na época da distensão da ditadura militar, do regime militar. E ele foi o responsável no governo Geisel e depois no governo João Figueiredo por esse trabalho de
da busca do entendimento do diálogo para que o país voltasse à redemocratização política. Autor da homenagem, o presidente Severo Imagens, Érico Farias. E como sua carreira política foi marcante para o Estado, materializada no diálogo, no debate e na transformação política e social do Piauí. O centenário do petróleo. Deputado estadual Severo Eulálio, MDB, presidente da Assembleia do Piauí. Piauiense, não só piauiense, mas a política brasileira. O Petrônio foi prefeito de Teresina, governador do estado, deputado estadual, senador da República, 2 vezes presidente do Congresso Nacional, chegando ao Ministério da Justiça, contribuindo para a abertura política e redemocratização do país. Então, tem o seu nome, tem o seu legado marcado na história não só do Piauí, mas do Brasil. Nada mais justo que a Assembleia render homenagens no ano que o Petrônio completaria 100 anos de idade. Então, rendendo homenagens aqui no ano do seu centenário. A solenidade foi bem prestigiada e reuniu autoridades, familiares e profissionais de diversas áreas, como o jornalista Zósimo Tavares, que falou sobre o legado deixado por Petrônio Portela, não só aos piauienses, mas para todos os brasileiros. Petrônio Portela era um homem do diálogo. Zósimo Tavares, jornalista e escritor. Liderança que faz muita falta, que fez muita falta na época dele, faz uma pessoa com o perfil dele nos tempos de hoje, em que a política está muito radicalizada. A política se faz procurando o diálogo, o consenso, é o consenso que procura resolver as crises. Se isso não é possível, que haja pelo menos um espaço para a convivência entre os contrários. Agradecer à Assembleia, na pessoa do Antônio Cláudio Portela, sobrinho neto de Petrônio Portela. Ao senador, ao ministro, ao governador Petrônio Portela, porque durante a sua vida pública ele sempre pautou a sua atuação pelos valores democráticos, sempre defendendo o diálogo entre as instituições e a sua história, não é? Podemos dizer que ele é um dos pais da democracia no Brasil, na medida em que ele lutou para acabar com a AI-5, pela anistia no final dos anos 70 e início dos anos 80, o que propiciou a retomada do regime democrático no Brasil. Então, nós agradecemos a homenagem e entendemos que ela se faz necessária para poder mostrar às novas gerações quem foi Petrônio Portela. E ao celebrar o centenário de Petrônio Portela, natural de Valença do Piauí, o Poder Legislativo reforça seu compromisso com a democracia, com a boa relação. Edição de imagens, Elias Santana. Do povo. Imagem em homenagem ao centenário de Petrônio Portela. Animação com fundo violeta, Paraná. Uma quadra coberta. TV Assembleia do Paraná. Tiago Henrique, aluno. Isso está acontecendo porque a Assembleia passou lá em Santo Antônio da Platina, minha cidade. Ninguém gosta quando chove, tem que fazer as aulas de educação física na sala. Mas um dia a professora Jússi nos levou na EFAP. Lá tinha uma tenda da LEP, uma Uni Sugestões. Daí a gente estava escrevendo um papelzinho para colocar lá. Mas eu preferi desenhar. E eu desenhei uma pessoinha, uma quadra coberta com uma chuvinha. Então, um mês depois disso daí, me chamaram de diretoria. Eu achava que estava encrencada, hein? Mas daí não, foi para falar que o projeto da quadra coberta seria atendido. A quadra ia sair do papel. Eu fiquei muito feliz porque meu desenho ajudou a realizar o sonho da escola inteira. E se você tem um sonho, tem que acreditar. Este é mais um retrato de que a Assembleia está sempre com você. Assembleia Itinerante. O Paraná com tudo, com o Tiago, com o Colégio Estadual Tiradentes. Animação com fundo violeta, direto do Congresso. Em 1995, um encontro na China reuniu mulheres e homens de todo o mundo, propôs políticas de igualdade de gênero e firmou compromissos nesse sentido. 30 anos depois, deputadas federais atualizam a pauta de Pequim e reforçam a luta. Há 30 anos, em Pequim, TV Câmara, a comunidade internacional firmava compromissos históricos para avançar na igualdade. Narração Giuliano Cartacho. Estava lá e assinou o protocolo de intenções da chamada Pequim mais 30. 3 décadas depois, parlamentares que participaram do encontro histórico apontam que houve avanços importantes,
como maior participação das mulheres na política e no mercado de trabalho, como afirma a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Deputada federal Benedita da Silva, PT, Rio de Janeiro. O mundo feminino pôde ser visibilizado nas suas demandas. Então, o que acontece realmente com esse grande encontro? Nós, mulheres, saímos com uma pauta mundial que seria adequada a cada país, né? Nos seus hábitos, nos seus costumes, né? No seu sistema político. Mas os números ainda revelam desigualdade. Elas ganham, em média, menos do que os homens e continuam sendo as principais vítimas da violência doméstica. No Congresso, parlamentares admitem que um dos grandes desafios é transformar compromissos internacionais em políticas públicas concretas, desde a ampliação da rede de proteção às mulheres até o incentivo à ocupação de cargos de liderança. A Pequim +30 lembra que a igualdade de gênero não é apenas uma pauta social, é condição fundamental para o desenvolvimento sustentável e para o fortalecimento da democracia, como explica a deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe. Temas como violência digital... Deputada federal delegada Catarina, PSD, Sergipe. Na questão econômica, como é importante que as mulheres elas possam se fortalecer em volta de cooperativas para que elas possam ter autonomia econômica e profissional. Em todo o mundo isso vem sendo realizado. Temas como a questão da violência doméstica, da igualdade de gênero, da busca da igualdade de gênero. Já o Senado foi anfitrião do 17º Encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do Parlaméricas. O evento busca a troca de informações sobre políticas públicas e de experiências na promoção dos direitos das mulheres e celebra os 30 anos do Acordo de Pequim. Parlamentares das Américas e do TV Senado se reuniram no auditório do Interleges para trocar experiências, boas práticas e estratégias Imagens Rogério Alves para promover os direitos das mulheres. Esse é um dos 3 grupos de trabalho permanentes do Parlaméricas. Chamado de Rede Parlamentar, foi estabelecido em 2003 com o objetivo de fomentar a cooperação legislativa na promoção da equidade na política. O 17º Roberta Cruz, repórter Brasília. Para a Igualdade de Gênero do Parlaméricas tem como plano de fundo a celebração dos 30 anos da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, um acordo internacional que busca atingir a igualdade de direitos para meninas e mulheres em 12 áreas críticas. O senador chileno que preside o Parlaméricas destacou que a igualdade de gênero é benéfica para toda a sociedade. Este não é um problema de... Senador chileno Ivan Flores, presidente do Parlaméricas. Em geral, nós homens precisamos entender que as mulheres são exatamente iguais a nós, com suas particularidades, é claro, mas devem ter os mesmos direitos. Jovens líderes das Américas e do Caribe trouxeram a visão da juventude e o intercâmbio entre as gerações ficou Edição Roberta Cruz e Paulo Romero. Do evento. É muito importante o Brasil. Senadora professora Dorinha Seabra, União, Tocantins, líder da bancada feminina. Vai orientar os diferentes países, inclusive socializando boas experiências. Os nossos direitos precisam ser assegurados e que a gente possa avançar. Lógico que não é simplesmente uma lei que vai garantir isso. É a lei, são as condições reais dentro dos partidos. Então, acho que é um processo que já avançou, mas ainda temos um grande caminho pela frente. Animação com fundo violeta, Vitrine. Brasília precisou esperar 30 anos para ter seu próprio parlamento. Foi a Constituição de 1988 que garantiu autonomia política ao Distrito Federal. E com a Câmara Legislativa viria a Lei Orgânica do DF. Toda essa bela história de 25 anos vai ser mostrada numa exposição permanente que está sendo preparada com todo cuidado. Quem conta é a nossa parceira, a TV Câmara Distrital.
Imagens aéreas de Brasília. TV Câmara Distrital. Uma unidade da Federação Autônoma, como todos os estados. Imagens, arquivo Helenito Brea, Pablo Franco e TSE. Representantes políticos locais e decidir os rumos das suas políticas públicas. Mas nem sempre foi assim. Antes de 1990, o presidente da República nomeava o governador de Brasília, que de início era chamado de prefeito. O primeiro deles foi Israel Pinheiro, nomeado por Juscelino Kubitschek no dia 17 de abril de 1960. 4 fatores foram decisivos para Brasília adquirir a própria identidade política. O processo de redemocratização do país, a partir de 1985, culminou na criação da Constituição Federal de 1988. A Carta Magna previu a criação da Câmara Legislativa do DF, instalada em 1991. Uma das principais, se não a principal missão dos 24 deputados distritais eleitos para a primeira legislatura era elaborar a Lei Orgânica do DF. O texto final foi promulgado no dia 8 de junho de 1993, em cerimônia realizada no Memorial JK, depois de 2 anos de muito trabalho. Uma entrevista concedida pelo então presidente da Câmara Legislativa, deputado Salviano Guimarães, ainda no ano de 1991. Ele deu o tom sobre o que se esperava com a criação da Lei Orgânica do DF. Nós entendemos que Salviano Guimarães, primeiro presidente da CLDF. E que as esperanças do povo... Entrevista concedida em 1991. Haverão de se consubstanciar numa lei orgânica que traga justiça social, que traga equilíbrio, que mantenha as liberdades e as conquistas democráticas no nosso país. Este servidor da CLDF participou de todo o processo de criação da chamada Constituição Distrital. Ele conta que não foi nada fácil criar do zero a fonte do arcabouço jurídico do DF. À época, a CLDF funcionava numa sede improvisada no final da Asa Norte, cedida pela Emater. Virando a noite, um deputado falou assim, gente, para o Ricardo Porto Sandi, diretor legislativo. Falou assim, olhem para a janela. Aí nós olhamos para a janela, falou assim, o dia estava amanhecendo. A gente passou o dia inteiro, a noite inteira trabalhando, e aí o dia amanhecia, e eu me lembro que o deputado, na época, o deputado relator, ele falou assim, gente, vamos parar, são 5 horas da manhã, vamos parar agora, vocês vão para casa, tomam um banho, trocam de roupa, tomam um café, não sentem para nem dormir, voltem para a gente continuar o trabalho. Isso para mostrar para a sociedade, para os servidores que estão aqui hoje, qual foi o comprometimento profundo dos deputados da época, dos servidores, para cumprir essa grande missão de entregar a lei orgânica no prazo e com a importância que ela tinha. E para que histórias como essas não fiquem perdidas, a Câmara Legislativa está organizando uma exposição permanente sobre a Lei Orgânica do DF. O lançamento está previsto para o mês de junho de 2026. Ela vai expor... Cristiane Otaviano, coordenadora da exposição. Da Lei Orgânica. A princípio, são materiais iconográficos, porém, eles não estão, nós não estamos restritas a exatamente isso. Nós podemos apresentar vídeos, imagens, gravações, tudo que estiver relacionado à comprovação histórica desse contexto. Qualquer pessoa que tiver algum material que seja... Bruno Lara, repórter Brasília. Doando, por exemplo, foto, vídeo ou texto. O objetivo é apresentar tanto informações e o processo de criação da lei, quanto os esforços e os sentimentos que aquele trabalho despertou em quem participou desse momento histórico, tanto para o DF quanto para o Brasil. Foi árduo, muito trabalho, mas valeu a pena o processo. Muito, mas hoje eu me sinto um pouco pai da lei orgânica. Hoje a lei orgânica já sofreu uma série de alterações, né? Mas tudo daquela fonte inicial. Então nós que participamos do processo originário, eu tenho muito orgulho, eu e todos os meus amigos, colegas que participaram. Imagens das fotos da exposição.
Pois é, como brasileiro, brasiliense por adoção e ex-servidor da Câmara Legislativa, tenho um especial carinho pela CLDF. Você fica agora com a participação de pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história e onde se pode conhecer um pouco a dinâmica de uma casa legislativa. Para rever este e outros programas, você já sabe, tá tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. youtube.com/TV Senado. Tchau, pessoal. Animação com fundo violeta, visitantes do Congresso no Parlamento Brasil. O que te chamou mais atenção durante a visitação aqui no Congresso? Foi a parte do plenário. Verônica Barros Drapal, consultora jurídica, Rio de Janeiro, capital. Muito ausentes, né, de tudo que acontece. Eu acho muito importante a gente entender como é que é o mecanismo, o que na realidade eles têm que desenvolverem aqui. Eu acho que é uma conscientização política. As obras de artes, né, a explicação... Alan Fonseca, analista contábil, Belo Horizonte, Minas Gerais. Senado, né, isso foi muito interessante. Foi muito relevante porque o Congresso, né, meu único contato era somente com a TV, assistindo, né, os jornais e tal. E aqui eu me senti parte, né, me senti a casa aberta, né, acolhedora para a população. Né, me senti convidada a voltar mais vezes para saber como funciona, me sentir parte. Eu achei isso muito interessante. Saber, né, como realmente funciona. Caroline Boaventura, professora de Ciências Biológicas, Aracaju, Sergipe. A gente não tem esse acesso tão grande assim, né? As pessoas às vezes não sabem, né? E é importante a gente saber. As obras são lindas, principalmente dentro dos plenários, né? A do Senado, o teto realmente é uma coisa assim muito bonita. A gente amou, né, Joaquim? Os créditos vêm à tela sobre uma animação de fundo violeta. TV Senado 2025.